A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou hoje a abertura de um processo de caducidade do contrato da distribuidora Enel São Paulo. A aprovação vem depois da agência constatar falhas estruturais na prestação dos serviços que podem levar à aplicação da penalidade mais grave prevista para a concessionária de energia elétrica. O caso avança agora para uma nova fase, na qual vai ser dada à distribuidora paulista mais uma oportunidade de defesa antes do órgão regulador votar uma eventual recomendação ao governo brasileiro na perda do contrato da empresa. A mudança do processo, antes fiscalizatório e agora punitivo, impede a renovação automática do contrato da Enel São Paulo, que vence em 2028. Isso complicaria uma eventual venda da concessão, a principal alternativa usada inclusive no passado por empresas que já enfrentaram situações semelhantes aí no setor elétrico. Só que a Enel tem dito publicamente que não pretende vender o ativo. Em resposta, a Enel afirmou ter confiança nos fundamentos legais e técnicos das suas operações no Brasil e disse que vai seguir trabalhando para demonstrar cumprimento de contrato e plano. Vamos analisar então um pouco mais sobre esse cenário com Joísa Dutra, colunista do CNN Infra. Joísa, bem-vinda mais uma vez por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Prazer estar aqui falando com você, apesar do tema ser tão sensível. Super sensível, a gente sabe que impacta muitos consumidores, especialmente de São Paulo. Queria te ouvir então sobre esse cenário. O que muda a partir de agora? Mas antes de mais nada, o que fez a ANEEL tomar essa decisão, então, especificamente com relação à Enel? A ANEEL, hoje pela manhã, através da sua reunião pública, que é transmitida ao vivo pela internet, avaliou em que medida a companhia, ao longo desses últimos anos, desde 2019, tem efetivamente conseguido melhorar as condições em que presta o serviço, principalmente em resposta ao que a gente chama dos eventos climáticos extremos. A gente teve no final do ano de 2023 um primeiro, no final do ano de 2024, outro em dezembro de 2025, mais um evento muito severo e que gerou a interrupção das condições de fornecimento, interrupção do fornecimento de energia para os usuários, pessoas e empresas, e cujo tempo de restabelecimento do serviço demorou muito. A ANEEL, na sua avaliação, entende que a companhia, apesar dos indicadores tradicionais revelarem ter melhorado, não teria melhorado o suficiente para continuar à frente desse contrato e, como você bem reportou, eventualmente vê-lo renovado, como o Ministério anunciou para um conjunto, para mais de uma dezena de companhias essa semana. Perfeito. E a ANEEL explica e detalha, por exemplo, algum evento determinante para essa decisão específica? Teve esse evento de dezembro de 2025, em que ela compara o tempo de resposta, o tempo médio de atendimento. Então, avaliando como é que esse tempo evolui comparativamente aos eventos do final de 2023 e 2024, a agência entende que essa melhoria não foi suficiente. Mas eu acho que tem algo a ressaltar. E na discussão da diretoria hoje pela manhã, houve uma preocupação muito grande em trazer evidências para esse processo, ter serenidade, aportar o melhor conhecimento para que essa decisão, ainda que leve um tempo maior, ela seja sólida. Então, aqui a gente tem um dilema. É claro que os usuários querem respostas, querem melhorias rápidas, mas é preciso que a gente dê passos seguros e, nesse sentido, eu diria que a discussão no âmbito daquele colegiado foi produtiva. Não é que não hajam dissensos, mas a transparência da reunião, transmitida ao vivo pela internet, ela permite identificar essa preocupação com o ambiente de negócios nos quais se dão investimentos tão importantes em infraestruturas tão críticas para o desenvolvimento do país. Agora, Joísa, esse tipo de cenário que a gente acompanhou, por exemplo, no ano passado, e mesmo a resposta, o tempo de resposta da Enel, o contrato especificamente de concessão previa esse tipo de cenário, previa esse tipo de evento climático? E mesmo queria entender um pouco sobre a corresponsabilidade do poder público, municipal, estadual também diante desse cenário. A gente sabe que é uma briga que a gente acompanha já há bastante tempo. Muitas vezes um vai jogando para o outro, joga para o governo federal também, no caso para a ANEEL. Como é que você enxerga tudo isso?
Devemos aproveitar essa oportunidade, sim, para que a gente acelere a nossa capacidade de resposta. Por quê? Porque você bem pontua. Primeiro, esses contratos que estão aí, eles são contratos que foram desenhados na década de 1990, refletem uma outra realidade em que a gente não tinha a experiência com eventos climáticos extremos como nós temos hoje. E a regulação, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, ela tem tido dificuldade de se adaptar no sentido de permitir que as companhias e o regulador consigam acordar quais são os investimentos prudentes que tornam essas infraestruturas mais robustas para suportar e se reestabelecer desses investimentos, garantem o retorno adequado a esses investidores e, ao mesmo tempo, cabem no bolso dos consumidores. Então, assim, é um infortúnio que a gente está vivendo. Essa é a maior concessão de distribuição de eletricidade do país, e com ela nós estaríamos inaugurando, se o processo prosperar, uma eventual caducidade de concessão de distribuição. Nós precisamos tirar lições, desenvolver planos de contingência, tanto do ponto de vista do conteúdo, como pactua novos investimentos, como torna essas infraestruturas mais adequadas para a realidade das pessoas e das empresas, e, ao mesmo tempo, garante que esse ambiente de negócios e a regulação têm capacidade de responder a crises também do ponto de vista institucional, não apenas do ponto de vista da infraestrutura técnica. E aí, Joísa, surgem dúvidas com relação ao que vai acontecer a partir de agora também, especificamente. Quem que poderia, na sua avaliação, assumir de forma temporária, pelo menos, a concessão desse sistema, até que uma nova concessão seja feita? Como é que você também está enxergando toda essa movimentação agora para o futuro? A menos que haja uma declaração de uma intervenção, e isso não está feito, e apesar de um dos diretores ter assim se manifestado, a companhia segue à frente até que primeiro, aqui hoje houve a determinação de abrir um processo, instaurar um processo administrativo de caducidade, como você colocou no início. Esse processo deve ser célere, tá? Sopesando aqui a necessidade de trazer boas evidências para fundamentar uma decisão da diretoria que seria encaminhada ao Ministério. Se a decisão for pela caducidade, o Ministério vai avaliar e aí então dar a resposta. Se houver uma caducidade, pode ser feito um novo leilão, por exemplo, tá? E esse leilão selecionaria um novo concessionário. Mas isso é uma questão que envolve, por exemplo, indenização de ativos que são não amortizados. Precisa haver a garantia de que a prestação do serviço ela vai se dar de modo contínuo, e isso você, nas suas palavras, trouxe, que aparece como um compromisso da Enel São Paulo. Pois é, e falando... Ninguém vai ficar sem serviços prestados, isso é muito importante. Muito importante e essencial. E enquanto a gente está conversando aqui, chegou uma nota à imprensa da Enel São Paulo e eu vou ler aqui para que todo mundo está acompanhando, para a gente continue repercutindo esse cenário. E claro, juiz, eu vou querer depois também a sua avaliação. Eu vou ler aqui, abre aspas, a Enel São Paulo esclarece que com a decisão de hoje, a ANEEL não recomendou a caducidade da concessão da companhia. A ANEEL instaurou um procedimento para avaliar o tema. Quando concluídas todas as etapas de avaliação da agência, o processo poderá ser arquivado ou será encaminhado para análise do poder concedente. A companhia seguirá trabalhando para demonstrar firmemente em todas as instâncias que tem cumprido integralmente com todos os indicadores previstos em contrato e também no... Deixa eu separar aqui. Em contrato e no plano de recuperação apresentado em 2024 ao regulador. A distribuidora tem plena confiança nos fundamentos. Deixa eu só continuar atualizando aqui, porque a nota é grande, nos fundamentos legais e técnicos que norteiam suas operações no Brasil. E para encerrar a nota, eu continuo aqui abrindo aspas, a Enel ressalta que qualquer definição sobre as concessões de distribuição de energia no país precisa obedecer a critérios técnicos claros, prévia e objetivamente estabelecidos de forma imparcial. É imprescindível ainda garantir um tratamento não discriminatório, a previsibilidade dos mecanismos punitivos e a segurança dos contratos, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa, princípios indispensáveis para a segurança jurídica no país. Fecha aspas, então. Essa foi a nota divulgada à imprensa por parte da Enel depois da decisão da ANEEL. E eu queria também já aproveitar para te ouvir, Joísa. Perfeito, alinhado completamente ao que a gente estava discutindo. O que houve hoje, a decisão de hoje é instaurar um processo administrativo para nele discutir a caducidade, trazer os elementos, trazer as evidências para tomar uma decisão que pode ser
ou arquivar o processo, se entender que a companhia atende às condições para permanecer prestando serviço, ou então encaminhar ao Ministério de Minas e Energia uma recomendação de caducidade. O que a companhia atesta é confiar na capacidade das instituições trazerem esses elementos, garantindo ampla defesa, contraditório, ou seja, segurança jurídica e boa governança regulatória. Esperamos todos. Precisamos de investimento, precisamos atrair capitais privados, nossos desafios são hercúleos, eventos climáticos extremos fazem parte da nossa realidade, precisamos gerar capacidade de resposta mais rápido. E um último ponto, você mesmo destacou, este não é um problema apenas da distribuição de eletricidade. No caso de São Paulo, preciso que poder público local, municipal, estadual e federal juntem as mãos e consigam orquestrar soluções mais rápidas para os desafios colocados para essas cidades. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o paralelo, trânsito. É claro que as pessoas ficam horas e horas todos os dias se deslocando. Mas o problema de uma crise no trânsito, ele é menos percebido do que uma crise no fornecimento de eletricidade. Mas todas as infraestruturas hoje das grandes cidades do Brasil, elas estão sofrendo essa fadiga. Precisamos sim melhorar a coordenação da prestação de serviço para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e os investidores tenham mais retorno. Super importante, porque no fim das contas esse episódio revela muito sobre a fragilidade da infraestrutura elétrica do Brasil como um todo, mas principalmente de grandes capitais como São Paulo, né, Joísa? Eu diria o seguinte, fragilidade, eu não sei se é uma fragilidade tão grande, mas certamente uma necessidade de desenvolver respostas para novos problemas que são tão importantes. Olha só, é preciso que a gente entenda, esse país, do ponto de vista global, é privilegiado nas condições de prestação de serviço de distribuição de eletricidade. São vultosos investimentos, atendemos a mais de 99,8% da população e, na verdade, essas redes de transmissão e distribuição, elas levam uma energia que, na sua maioria, é limpa para os consumidores. A gente tem uma série de desafios, mas eu sou confiante na capacidade que a gente tem de enfrentá-los. E ouso dizer o seguinte, a decisão da ANEEL hoje pela manhã, ou pelo menos a discussão, ela vai nessa direção. Não há uma decisão, há um esforço para tentar evidenciar o momento que a gente vive e criar respostas. E aproveito para te perguntar também, Joísa, para a gente encerrar a nossa conversa, se existe algum precedente aqui no Brasil que possa prever esse desfecho da Enel depois do que a gente está acompanhando. Não, seria o primeiro caso de uma caducidade numa concessão de distribuição de eletricidade no Brasil. Infelizmente, estamos começando por um caso tão emblemático, tão vultoso. Muito bem, a gente vai ter que continuar acompanhando e atualizando. Contamos com você, viu, Joísa? Obrigada mais uma vez pela conversa. Tiremos lições para melhorar mais rápido. É isso que a gente espera. Muito Obrigada, obrigada, bom trabalho. Muriel. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau.